BMC News, informação que gera valor. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Stock dessa sexta-feira. Hoje é dia 16 de setembro. Eu sou Felipe Nascimento e vamos juntos acompanhar os principais destaques do mercado financeiro agora, no meio do dia. A gente começa falando sobre os números do mercado financeiro, fechamento da Europa, bolsas nos Estados Unidos. A palavra dessa sexta-feira é cautela. Todo mundo com um humor meio ruinzinho ali por conta de toda essa situação envolvendo o cenário e as incertezas, obviamente, do que vai acontecer na semana que vem com o Federal Reserve, investidores reprecificando, fazendo contas de como, né, essas questões vão impactar nos seus ativos. A gente viu que o dia começou já bastante pessimista, né? Muita aversão ao risco. Na Europa, a Bolsa da Alemanha fechou em queda de 1,66%. FTSE no Reino Unido caiu 0,62%. CAC na França caiu 1,31%. As bolsas americanas, as bolsas lá nos Estados Unidos também estão caindo. Dow Jones caiu 1,27%, o S&P caiu 1,51%, a Nasdaq cai 1,81%, justamente nessa cautela do cenário internacional, essa possibilidade de desaceleração na economia, também claramente, né, essa possibilidade de recessão, principalmente porque os analistas estão precificando aquela alta de 0,75% no juro americano. Só que mais do que isso, mais do que apenas a alta no juro americano, os analistas estão de olho que o comunicado do Fed vai vir com um tom duro, um tom forte, com Jerome Powell falando que quer trazer a inflação para a meta de 2%, custe o que custar. Inclusive, esse foi o tom que Jerome Powell tem dado nas últimas entrevistas, esse é o tom que Jerome Powell tem falado nas suas últimas aparições, desde Jackson Hole, desde aquele simpósio que aconteceu naquela cidadezinha de Wyoming, lá nos Estados Unidos. Essa é a tendência. Só que o mercado ainda não estava precificando esse sell-off todo, não estava precificando toda esse pessimismo, né? Mesmo com o aumento de 0,75, o mercado ainda acreditava que a inflação estava chegando no pico lá nos Estados Unidos. E aí o dado de inflação, o CPI que saiu na terça-feira, acabou colocando água no chope dos investidores, conseguiu deixar aí esse cenário mais avesso ao risco. Aqui no Brasil, justamente por conta de toda essa movimentação de baixa nos mercados, o dólar está subindo, ou seja, o real está se depreciando. O dólar já chegou a ser negociado a R$ 5,31 nessa sexta-feira, agora está sendo negociado aos R$ 5,29, uma alta de 0,85%. E aí, olha só a consequência aqui no mercado, aqui na Bolsa Brasileira, queda de 1,09%, caindo, né, ficando abaixo ali dos 109 mil pontos. A gente chegou a tocar a mínima intradiária de 108.488 pontos nesse movimento, né, de queda. Só para a gente ver, quarto pregão consecutivo de queda, o que traz aí uma consequência, se tivesse fechado o mercado nesse momento, uma consequência de uma queda de praticamente 3% durante essa semana. Lembrando que na semana passada, a primeira semana de setembro, os mercados ainda estavam acompanhando um pouquinho daquele
rally, né? Aquele rallyzinho de alta, seguindo os mercados internacionais, seguindo também o otimismo com alguns indicadores que estavam para sair, principalmente no Brasil, com otimismo em relação ao desemprego caindo, também otimismo com projeções de crescimento econômico maiores, com inflação para baixo, o ambiente doméstico estava mais favorável ao apetite ao risco. Porém, com todo esse cenário internacional pressionando bastante, Estados Unidos, Europa e China principalmente, isso acontece com o mercado brasileiro. Desde terça-feira a gente tem essa queda, né? Olhando aqui, da queda de terça-feira para cá, cerca de 4%, mas da abertura, né? Da abertura da terça-feira, cerca de 3%, né? Mais ou menos dessa semana. E aí a gente vê quem é que está movimentando essa bolsa, né? Quem está movimentando para baixo essa bolsa? A gente destaca principalmente empresas ligadas aqui ao setor varejista, também empresas ligadas ao setor bancário estão caindo também, empresas ligadas ao setor de siderurgia e mineração, destaque aí para Vale também caindo. E o petróleo, né? Petróleo que mais uma vez está tendo algum tipo de movimentação para baixo, principalmente por conta de muita discussão que está tendo sobre demanda, muita discussão que está tendo sobre produção, sobre corte na produção, incremento na produção, sobre as restrições em relação à Rússia. Hoje mesmo a Rússia falou que pretendia, né, que o interessante para ela era um petróleo ali na casa dos $100 o barril, tanto Rússia quanto a Arábia Saudita. Eles acabam discordando um pouco em relação à produção de petróleo, né? São grandes produtores de petróleo, diga-se de passagem, mas a Rússia e a Arábia Saudita têm ali a meta de trazer o petróleo para cerca de $100 o barril. Hoje está mais ou menos ali perto dos 92, 93 dólares, mas mesmo assim esse setor, né, acaba bastante prejudicado. Petrobras aqui caindo 1,3%. Quem é que não cai nesse setor de petróleo é a PetroRio, né? Eu vi Petrobras, PetroRecôncavo, 3R Petróleo, elas estão caindo no pregão de hoje. PetroRio não estava caindo até pouco tempo atrás, principalmente por conta de uma notícia importante, porque o CAD aprovou hoje, sem restrições, a compra da Domo Energia pela Prio. Esse aval foi publicado hoje no Diário Oficial. A operação faz com que a Domo se torne uma subsidiária da Prio. A Domo tem 20% dos direitos de exploração dos blocos na bacia de Campos e diz que esse negócio representa o afastamento de riscos para a continuidade das operações e uma solução para a situação financeira delicada que a empresa apresenta desde 2013, inclusive colocando a empresa em recuperação judicial. Já a Prio, que fez essa transação, colocando a Domo para dentro das suas operações, diz que essa operação está alinhada com o modelo de negócios e também com o modelo de estratégia de expansão, com geração de sinergias significativas e também redução de custos. Isso acaba trazendo ali, de repente, um certo otimismo para os investidores de Prio, que inclusive é a única empresa ligada ao setor de petróleo que sobe nesse momento. Quem sobe também positivo, né? A gente falou bastante sobre reprecificações de positivo nos últimos dias, né? As empresas, os grandes bancos, né? Casas de análise, falando aí que positivo teria um desempenho interessante, um desempenho importante, reprecificando, colocando preço-alvo cerca de R$12, e os investidores respondendo, né, a essas reprecificações, R$13,37 agora, 2,61% subindo neste momento a positivo. E aí, só pra a gente falou de empresa que está subindo bastante, a empresa que está caindo bastante é a Natura, né? A Natura tem toda aquela questão sobre a reorganização societária, né? Os investidores ainda estão digerindo toda aquela informação de que a companhia está fazendo aquela reorganização alinhada com a direção estratégica. A Natura já tinha dito ali, né, que não faria uma cisão da The Body Shop, não fazia cisão com outras empresas que acabam tendo uma penetração maior no cenário internacional, só que o que acaba trazendo aí consequências, ou pelo menos um pensamento para refazer contas dos investidores, é a questão da alavancagem da Natura, que geralmente aí é muito baixa, né? E segundo analistas, essa queda de hoje mostra um reflexo do entendimento
de que essa reorganização talvez demore para a companhia atingir níveis de estrutura e níveis de margem que historicamente já transacionava um tempo atrás, ou seja, é sempre aquilo, né? Os investidores sempre refazendo contas, refazendo as suas projeções para colocar o preço convergindo com o que eles acham que é preço justo, né? Então, os investidores buscando, né, toda essa questão, buscando esse preço justo que a gente chama e colocando Natura aqui uma queda de mais de 10% nesse momento. Lembrando, né, que Natura, entre outras varejistas, Natura, entre outras empresas, né, que também acabam tendo esse tipo de segmento, tiveram um crescimento importante no mês de agosto, principalmente pelo fato da taxa de juros aqui no Brasil ter aquela expectativa de ficar flat, né, não ter mais altas expressivas nas próximas reuniões. Embora, né, a gente vai saber o que vai acontecer com a taxa de juros na próxima quarta-feira. Uma outra empresa, só para a gente trazer aqui, importante, grande notícia do dia, Nubank, né, que falou que vai acabar com as operações aqui no Brasil, ficando apenas com as operações nos Estados Unidos, vai acabar com aquela dupla listagem, né, que se chama, justamente a empresa falando que vai maximizar uma eficiência da empresa, porque tem estruturas burocráticas diferentes para poder estar listadas nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, a gente vê que os investidores estão reagindo, obviamente, mal, né, com essa possibilidade de fechamento das operações aqui no Brasil, ficando só apenas lá nos Estados Unidos. Inclusive, para quem quiser, tem matéria no nosso portal bmcnews.com.br sobre isso, inclusive com a opinião do Marcos Saravalli, estrategista-chefe da Sara Invest, que esteve um pouco mais cedo aqui no BMC News, conversou com a Paula Moraes, com a Isabela Takaki, sobre a visão dele a respeito dessa movimentação de Nubank e as consequências para os investidores minoritários. Alerta de spoiler, ele diz que é prejudicial essa movimentação aqui para os investidores minoritários. Só para a gente ter uma percepção aqui, né? Desde a abertura de capital, dezembro do ano passado, o Nubank caiu praticamente 60% aqui na Bolsa Brasileira, muitos investidores tendo ali uma depreciação do seu patrimônio por conta de toda essa movimentação. As fintechs que estavam em alta, as fintechs que estavam ali todas com grandes expectativas, inclusive quando o Nubank abriu capital, diziam que ia ser maior que Itaú, maior que grandes bancos, né, Bradesco, Banco do Brasil, enfim, ia ser o maior banco aqui do Brasil e também da América Latina. E aí, né, o cenário acabou trazendo consequências negativas para a Nubank, que agora, por questões burocráticas e maximização dos recursos, obviamente, vai parar de fazer suas negociações aqui no Brasil. A gente ainda vai ver, né, e esperar quais vão ser as consequências e quais vão ser as datas específicas desse fechamento de operações aqui no Brasil. Bom, agora são 1h51. A gente vai para um rápido intervalo e logo na sequência, Alex André já vem com a análise dos principais gráficos do mercado financeiro, trazendo aquele cenário para você entender muito bem de tudo o que está acontecendo e também tirar suas conclusões a respeito do cenário macro. Fica aqui com a gente, na volta, Alex André. BMC News, informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado.
Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexta, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise? Isso é possível, aqui na Active você pode! É isso aí, agora no BMC Stock de hoje vamos comentar os principais gráficos no mundo e também repercutir também não só os impactos globais, mas também aqui no Brasil. Então eu separei alguns gráficos muito especiais para você tomar a melhor decisão para os seus investimentos, tá bom, pessoal? Então o primeiro gráfico aqui que a gente vai comentar é um gráfico interessante, né, que fala sobre China e é um desafio muito grande, né? Ou seja, acho que é um dos pilares ali do desafio, além da pandemia, né? Ou seja, além da questão, dentro da questão da dívida também, né, que é a questão imobiliária da China. Então esse gráfico ele mostra, né, o home sales, né, ou seja, vendas de casas na China e também nos Estados Unidos, né? Então a gente mostra ali uma correlação até mesmo com o mercado imobiliário chinês e o mercado imobiliário americano. A gente mostra que desde julho de 2006 a gente consegue observar agora, né? Ou seja, tanto o mercado imobiliário americano, nessa linha aqui mais escura, essa linha mais clara com uma queda maior, mercado imobiliário chinês, né? Mostra-se, né, uma queda, né, em relação, né, todo o cenário que nós observamos ali, né, desde 2006. A gente consegue observar realmente uma recessão ali no setor imobiliário. Mas o que mostra um caso bem interessante, acho que dando um zoom aqui nesse gráfico, a gente consegue observar o seguinte, que o mercado imobiliário americano parece continuar em queda, não mostrou nenhuma reversão. Já o mercado imobiliário chinês, apesar de estar no pior momento desde 2006, ou seja, chegou a superar o nível da pandemia em relação à queda, ou seja, já ultrapassou e também pior que 2006, mas agora começa a mostrar o quê? Um V, né? Começa a mostrar uma recuperação. E essa recuperação diz muito sobre o governo em relação às estratégias, né, de impulsionamento na parte de crédito e principalmente nas províncias, ou seja, quanto isso vai gerar, né, de fomento para a economia, para impulsionar um setor que corresponde ali uma grande parte, né, do PIB. A gente está falando de mais de 20% do PIB chinês é o setor imobiliário. Então é uma parte muito interessante a gente ficar acompanhando, ou seja, pode ter sim uma reversão, né? Eu não estou dizendo aqui que isso pode trazer um baita crescimento, mas talvez, né, isso que a gente traz uma leitura que talvez ali o pior pode ter passado no setor imobiliário chinês, falando sobre vendas de casas, tá? Enfim, em relação ao mercado imobiliário, tá? Então, ou seja, isso pode ter algum desafio, vai continuar um desafio de curto prazo, isso não vai sumir, mas isso pode melhorar, tá, em relação a fluxo, tá? Já nos Estados Unidos, uma discussão muito sobre inflação, né? O próprio Jerome Powell disse, housing, né, o preço das casas caindo, isso pode ajudar a inflação, mas não é isso que nós vimos, né, no CPI, mesmo com o preço da gasolina caindo. Então começa já a gerar um impacto inflacionário maior, uma preocupação maior do Fed mais hawkish, tá? Mas vamos lá, vamos para o próximo gráfico. A gente vai falar aqui sobre um gráfico do JP Morgan que mostra ali os fluxos, né, de fundos listados de Bitcoin, incluindo ETFs de Bitcoins, mostrando, né, um desinteresse, né, uma saída desse fluxo, né, no curto prazo. Então a gente olhando aqui, né, julho de 22, né, ou seja, pegando uma janela entre julho e agosto, a gente consegue observar já uma queda. Lembrando que o ápice, né, do Bitcoin, o ápice do fluxo, né, de Bitcoin chegou ali a bater entre novembro e dezembro de 2020. Depois disso, né, caiu muito forte de forma abrupta ali em abril de 2021, onde foi a pior queda, e depois ali ficou meio lateralizado, né? Isso não tem ali uma grande tendência de alta, né, para a criptomoeda. Então a gente consegue ter um termômetro, inclusive para os investidores em fundos listados e também incluindo ETFs de Bitcoins nos Estados Unidos, tá? Então esse é um gráfico muito interessante. Já aqui a gente vai começar a trazer um pouco de discussão até mesmo da academia, traduzindo-se no mundo, né, no mundo real, né, que a gente fala, ou seja, a performance do S&P, né, versus ali como que as empresas do S&P 500 utilizaram o seu caixa, né? Ou seja, 3 tipos de performance, ou seja, as empresas que performaram mais foram as empresas que pagaram dividendos e fizeram buybacks, empresas que fizeram recompra de ações, ou seja, as empresas que mais recompraram, que pagaram mais dividendos foram que mais performaram. Segundo, né, um pouco abaixo disso, a gente tem as empresas, né, que utilizaram mais o seu dinheiro para fazer o CAPEX, ou seja, de investimento, mais P&D, ou seja, mais pesquisa em desenvolvimento. Então a gente consegue ver também essa diferença. E terceiro, a gente consegue ver as companhias, né, que ou deixaram o caixa
não fizeram P&D, não fizeram CAPEX de uma forma mais relevante do que essas duas aqui e também não distribuiu, não é uma boa pagadora de dividendo e também não é uma companhia que faz muita recompra. É uma companhia que é mais caracterizada como M&A e também cash, né? Ou seja, caixa, né, parado. Então a gente consegue ver as companhias que menos performaram entre essas três aqui, são essas companhias aqui. Então a gente consegue observar o retorno, né, das companhias que pagaram dividendos mais buybacks, são as companhias que mais performaram nos Estados Unidos no S&P 500. Então é uma retórica bem legal, porque até mesmo os investidores têm essa grande discussão, né? Eu não quero receber dividendo, eu quero investir em empresas de growth, né? Claro, depende da estratégia, depende do horizonte de tempo, porque a gente está falando de horizonte de tempo muito longo, a gente está falando desde 1980, que é no caso desse gráfico, que mostra, né, ou seja, a média, né, do total ali das empresas, né, como eles utilizaram o seu caixa. Então, na média, desde 1980, a gente consegue observar que 50%, né, das empresas, né, utilizaram o seu caixa para pagar dividendo e para fazer recompra. Na média das empresas do S&P, desde 1980. 36% para fazer CAPEX e para fazer P&D. E somente 13% dessas empresas foram empresas que fizeram M&A e também deixaram seu dinheiro em caixa. Então, um estudo muito legal mesmo que a gente tira aqui como conclusão lá, que a gente tem uma base histórica muito grande nos Estados Unidos, tá? Bom, a gente começa a falar de China novamente, estava falando do housing, né, no primeiro gráfico, agora a gente volta a falar um pouco sobre a densidade populacional da China. Uma política, inclusive eles começam, né, a cada vez ser mais frouxos em relação a isso, possibilitar que os chineses tenham mais, né, de um filho, ou seja, isso já consegue ter essa política justamente que a gente consegue observar, né, que a população infantil na China tem caído de uma forma muito representativa. Então a gente tem aqui desde 2016 até 2021 e uma perspectiva que 2022 caia entre 20% e 25% e 23% entre 25% e um pouco abaixo disso, tá? Então, ou seja, o que a gente consegue observar? Que a densidade populacional da China tem caído e as crianças, né, ou seja, os nascimentos, né, ou seja, a população infantil está ficando cada vez menor em relação ao crescimento. Muito pelo contrário, está caindo e isso dificulta até mesmo o crescimento da população e, consequentemente, da economia, né? Menos pessoas trabalhando e mais pessoas mais velhas, né, durante a China ali em relação a isso. Tá? Então a gente tem um outro gráfico interessante que mostra os nascimentos, né, os números de nascimentos desde 2016, então, ou seja, o número de bebês, né, ou seja, de novos nascimentos, nós conseguimos ver uma queda, né, projetada ali de até 30% em 2023, para esse ano ali próximo de 25%, e é uma queda que vem caindo ali desde 10%, chegou a subir 10% ali em torno de 2016, 2017, mas depois disso começou a cair de uma forma, né, vertiginosa, e isso é um número muito preocupante para a China e também, claro, eu acho que todas as economias no mundo, né, têm olhado para isso, e na China é um problema que precisa ser resolvido, mas isso também vem muito de cultura, né, ou seja, uma cultura que não permitia e agora já começa a ser um pouco mais flexível em relação a isso, tá? Bom, aí a gente muda um pouco de assunto, né? A gente sempre fala de vários assuntos aqui, então eu vou focar aqui agora no assunto de energia, né? Nunca a energia ficou tão cara na Europa e a gente foca na Alemanha. O preço da energia é muito cara, né? Principalmente ali traduzindo-se ali no próprio CPI, no próprio índice, né, ao consumidor, né, alemão, né? E isso tem colocado com uma dificuldade muito grande, cada vez mais o alemão está deixando de comprar algo com valor agregado maior, ou seja, algo que ele não precisa ali de uma forma corriqueira para pagar alimentos que estão ficando caros e para pagar energia. Então, o salário, né, o rendimento está ficando para itens mais básicos. E isso dificulta o crescimento da economia de forma geral. É algo que a política monetária e também lembrando que a Alemanha é um país ali muito representativo dentro da zona do euro, mostrando ali a sua base industrial, tá? Aí a gente tem esse gráfico interessante que mostra o MSCI World, ou seja, o índice MSCI ali das empresas globais, de um trade ali que a gente chama como fosse um long and short, value versus growth, tá? Mas não é a rentabilidade, tá? É o EPS Forward, ou seja, é o lucro por ação, né, o famoso LPA aqui no Brasil, projetado nos próximos 12 meses, ou seja, o que o mercado acredita, tá? Que as ações de value devem performar as ações de crescimento nos próximos 2 meses. Acho que o call é praticamente simples em relação a essa explicação. Digo, o call é dos principais economistas, analistas, que a explicação com cenários de juros mais altos, o Fed mais hawkish, Europa muito desafiadora, as empresas que têm geração de caixa, que não são alavancadas, que distribuem dividendos, companhias que têm ali realmente esse valor, né? Ou seja, não o crescimento não está no futuro, mas está no presente, isso ajuda bastante as companhias, tá? E por aqui a gente tem
O consenso, a revisão de EPS, né, de Earnings Per Share de 2023 para o ano que vem, já começando ali no terceiro trimestre de 2022. Claro, o que está sendo mais revisado para cima, né, para a direita ali no Excel, né? É energia, energy, né, principalmente petróleo, né, então gás também, né, 8% do setor sendo revisado para cima de lucro. Entre outros, né, tem uma queda, mas principalmente ali a gente tem services, tecnologia, consumo discricionário com quedas entre 5 e 5,6%. O S&P sendo revisado para 2,7 negativo, tá, o lucro para o ano que vem, começando o terceiro trimestre de 2022, mas setores mais resilientes são os setores de financials e setor de healthcare, uma queda de 1,3 e 1,5. É um setor resiliente. E utilities está no 0 a 0, mas paga dividendo, uma companhia altamente previsível, essas companhias de utilities. Então é para onde os investidores buscam. E se a gente lembrar, né, também as companhias, né, como eu falei, de buybacks e dividendos, esse setor também é bem representativo nesse cenário. E aqui a gente mostra, né, o percentual, né, de lucro em relação ao share do S&P em relação aos setores. Então, quais são os setores do S&P que distribuem os lucros, né? Ou seja, que tem ali os valores, né, de forma maior. A gente tem aqui tecnologia 29%, healthcare 15%, industrials 9%, energy 5%, e mostra que isso pode ser mais representativo ao longo do tempo, materials 3%, real estate 3%. O que preocupa aqui de forma geral é que esse gráfico não está sendo projetado, tá? Então, ou seja, a gente mostra em relação à percepção para frente que tecnologia deve diminuir, healthcare praticamente ficar no 0 a 0, assim como financials, mas consumo discricionário e tecnologia cair, mostrando já a explicação do outro gráfico que eu mostrei anteriormente. Tá? Então esse é o BMC Stock de hoje, aqui dos nossos gráficos, sempre trazendo muito conteúdo, muita qualidade para você, investidor, tomar a melhor decisão para os seus investimentos. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta aqui no BMC Stock, agora no meio do dia, com os principais assuntos, os principais destaques. 2 horas e 7 minutos, eu vou direto para Brasília conversar com a Kelly Ecali para a gente saber como é que está a agenda dos candidatos à presidência da República. Eles vão ter uma tarde bastante movimentada. Apenas o presidente Jair Bolsonaro, que não tem uma agenda de campanha oficial, vai estar no Sul, onde o ex-presidente Lula também vai estar. Lula, que vai estar no Rio Grande do Sul. Ciro Gomes fica na região norte, Simone Tebet em Brasília, onde está Kelly Ecali, que vai trazer as informações para a gente. Muito boa tarde, Kelly, bem-vinda aqui ao BMC Stock. Corrida eleitoral chegando quase na reta final ali, né? Há poucos dias do primeiro turno. Pessoal, intensifica, não intensifica? Como é que está essa agenda na sexta-feira? Conta pra gente, Kelly. Boa tarde.
Oi, Fê, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Cada um faz a agenda ao seu modo, viu? A sua força política, tá? O Ciro Gomes e a Simone Tebet, por exemplo, são dois candidatos que fazem agendas mais específicas, mais curtinhas, né? Já o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, eles apostam em grandes eventos, né? O Ciro Gomes está agora, a partir das 3 horas, lá em Belém. O Ciro Gomes, que esteve no Nordeste nos últimos dias, né? Está em Belém hoje. E aí realiza ali uma agenda às 3 horas com a militância do PDT. Logo mais depois, ele encontra ali o governador do Amapá, o Valdez Góes, que também é do PDT, e aí ele encontra o Valdez para fazer ali, né, o seu ato de campanha, movimentar também a militância. Ora, se ele vai encontrar alguém do PDT, muito provavelmente ele vai também ter ali a recepção da militância, neste caso lá no Amapá. Então ele termina a agenda dele desta semana de dias úteis, né, lá no norte, especificamente no Amapá. Já a Simone Tebet, ela esteve na região hoje de manhã, na verdade ela chegou ontem, ela saiu de Ceará, foi para o Maranhão, ficou até hoje de manhã, tá? Participou de um evento no mercado público, né? E volta aqui para Brasília para realizar às 3 horas da tarde, ou seja, já um evento numa cidade aqui que a gente chama de cidade satélite, viu, Fê? Que é fora aqui do plano piloto, né? É Taguatinga, tá? Também ali um evento público, né? Ali envolvendo os moradores, né? Então, a Simone tem feito muito essa agenda, assim como Ciro Gomes. O presidente Bolsonaro, ele não tem agenda oficial, compromisso oficial de mandato, tá? Então, ele tirou o dia para realizar compromissos de campanha, né? Todas as 2 agendas que ele tem estão concentradas ali no Paraná, tá? Ele, então, tem uma agenda em Londrina, em Prudentópolis, que é uma cidade, como eu disse, já tudo no Paraná, também no Paraná. O ex-presidente Lula também está no Sul, né? Só que aí ele vai estar no Rio Grande do Sul, na capital Porto Alegre, para participar de um evento, né? Que inclusive foi a mesma tipificação do evento onde ele esteve ontem, lá em Montes Claros, né, Minas Gerais. Chama Todos Juntos pelo Rio Grande do Sul. Ontem era Todos Juntos por Minas, né? Então você tem esse evento de que o ex-presidente Lula participa logo mais às 18 horas, e assim, os 4 principais candidatos mais bem colocados, segundo pesquisas eleitorais que estão saindo já há bastante tempo, né? Eles finalizam essa agenda da semana útil assim, no final de semana, óbvio, no sábado, é mais um dia, no domingo, que eles aproveitam aí para afunilar, né, para realizar mais agendas ainda, porque agora o tempo vai ficar curto. A partir de domingo você tem 15 dias para a eleição, mas a partir da sexta-feira, passando essa, na próxima, né, você tem uma agenda em que, quinta-feira, você tem aí no dia 29 o fim dessas atividades aí de andanças pelo país, né? Porque a legislação eleitoral, ela veda algumas atividades a partir do finalzinho do mês de setembro, né? Então, realmente os candidatos estão correndo contra o tempo para angariar mais votos, cada um ao seu modo, né? No caso, o Ciro tentando chegar aí num eventual segundo turno, caso tenha tudo a ponte, né? Tudo aponta que vai ter. A Simone Tebet ontem, por exemplo, esteve no Ceará, foi questionada sobre quem ela apoiaria no eventual segundo turno. Ela disse que não tinha quem apoiar, porque ela vai estar no segundo turno, foi essa a resposta da candidata, né? Já o ex-presidente Lula, ele aposta aí naquela dinâmica do voto útil, né? Ele imagina o que aí, investindo nessa fala de voto útil, ele conseguirá, então, terminar a eleição no primeiro turno, ou seja, no próximo dia 2 de outubro, e o presidente Jair Bolsonaro, que tenta sua reeleição, não, né? O presidente Bolsonaro, ele aposta aí nas agendas para mobilizar os candidatos, os eleitores que ele já tem, ou seja, não perder votos, e também foca nos eleitores indecisos, né? São aqueles que ainda não tomaram a decisão sobre quem vão, né? Sobre em quem vão votar. Então, o presidente Bolsonaro se dedica especificamente a manter o público dele fiel, os eleitores dele fiéis, né, que marca, segundo o Datafolha, 33% de intenção de voto, né, Datafolha que saiu ontem, e, claro, conquistar ali o voto dos indecisos, né, que é para onde o presidente Bolsonaro pode mirar com mais certeza, já que, então, ele agora só tem 15 dias para continuar aí e essa campanha eleitoral, né, pensando no primeiro turno e, de repente, no eventual segundo turno, caso ele não vença, né. Volto com você aí, Fê. Tá certo, Kelly. Obrigado, então, pelas informações. Ótima sexta-feira para você. Bom finalzinho de dia aí, finalzinho de trabalho. Até mais, Kelly. Tchau, tchau. Tchau, tchau todo mundo.
Tchau todo mundo. 2 horas 13 minutos. Eu também tô quase falando tchau todo mundo aqui, porque 2h13 já tá na hora do BMC Market começar. Hoje, Daniel Morales, Alexandre Cabral repercutindo os principais destaques do dia. E o Cabral, com certeza, vai falar sobre um dia importante que, inclusive, dizem que está trazendo volatilidade também no mercado, que é vencimento de opções, né? Hoje, dia de vencimento de opções na B3. E quem melhor para falar de opções do que Alexandre Cabral, que já está aqui para falar sobre isso no BMC Market. Então fica aqui com a gente. Eu tô indo embora, mas Daniel Morales, Alexandre Cabral já estão chegando para comandar aí mais a programação da BMC. Volto na segunda-feira, logo depois do podcast do Meinho do Dia, aqui com o BMC Stock, trazendo os principais destaques do mercado financeiro, o meio do dia, assim, a repercussão da manhã aqui no BMC Stock. Ótimo fim de semana para vocês, forte abraço a todo mundo que está nos acompanhando, tchau, tchau!